Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem, né? Primeiramente, estou muito feliz porque chegou mais um sobrinho, né? O filho da minha irmã nasceu. Está outro para vir, né? Porque eu tenho duas irmãs e as duas estão grávidas. Estavam, né? Uma já nasceu hoje. Eu estou muito feliz por isso. Bom, hoje eu e meu marido nós fomos logo cedo pela manhã no shopping. E a gente andou bastante na rua, sabe? Em vez de ficar pegando transporte toda hora, a gente resolveu andar bastante na rua para ficar conversando. Porque às vezes a gente entra no transporte e a gente fica evitando ficar conversando assim, porque é muito barulho, as pessoas também conversam entre elas, e é música, e é isso. Então a gente foi caminhando mais, sabe? Na ida e na volta. E a gente conversou sobre várias coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ai, lá vem a Ingrid, né? Abrir a boca pra falar. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu não puder falar no meu canal, caiu os negócios aqui. Vou poder falar onde? Não é verdade? Eu não abri esse canal pra ficar falando. Então eu vou falar. Deixa eu arrumar a luz aqui pra ficar melhor. Gostaria de falar hoje sobre o milagre, né, da parte de Deus, sobre as nossas vidas que Deus nos concedeu com muita graça, né, que foi o nosso filho. Bom, primeiramente, eu tinha aí 18 anos, né, quando eu descobri que eu estava grávida, através de um teste de gravidez, e daí fui no posto de saúde, normalmente, constatou com exames de sangue e tal, né, que eu estava realmente grávida. Nesse meio tempo, eu tive uma infecção de urina muito forte. E daí tive que ser tratada com antibiótico, né? De altíssimo, assim, nível muito forte. E daí mudamos para Santa Catarina. Quando mudamos para Santa Catarina, o Bernardo, tinha mais ou menos uns 3 meses, né? E daí foi feito a minha inscrição no posto de saúde lá de Santa Catarina, né? Com um doutor. E ele pediu para que eu fosse lá para ouvir os batimentos cardíacos, já que estava acima de 3 meses e tudo mais. Aí eu fui até esse termino, até esse horário marcado, né? Com a minha mãe. A minha mãe esperou lá fora, eu entrei tudo, né, ansiosa para ouvir as batidas do coração. Quem não gosta, né? Ansiosa que só. Aí ele ficou ouvindo. Aí ele pegou aquele instrumento, né? O instrumento, colocou no gel, colocou na minha barriga e aquele frio na barriga esperando os batimentos ser ouvidos e nada. E nada dos batimentos cardíacos. Aí colocou um pouco mais para trás e foi para cima, foi para baixo, desceu e fez. E nada, ele falou: "Calma, levanta e vamos fazer sentado. Deita e vamos fazer deitado." E foi tentando ali tentar ouvir os batimentos cardíacos do meu filho. E nada foi ouvido. Aí ele olhou para mim e falou: "Mãezinha, senta." Aí eu sentei lá na cadeira, né? Abaixei a camiseta e sentei. Nesse que eu sentei, ele falou: "Olha, a senhora é hoje, né? Naquela época, meu bem, ai, tchutchuquinha, você não está mais grávida. Você sofreu um aborto espontâneo." Aí eu falei: "Não, doutor, mas eu estou grávida." Ele: "Você estava grávida, né? Eu confio nos exames que você me trouxe de sangue e tal, né? Mas hoje você não está mais grávida." Eu falei: "Mas como isso pode ter acontecido?" Aí ele falou: "Isso pode ter sido um aborto espontâneo. Isso é normal, né? Acontecer, é comum, né? Não normal, mas comum acontecer, porque o embrião tá muito pequeno, tal." Explicou alguns termos ali, né? E ele disse: Mas você é nova ainda, né? Então você pode ter outros filhos, né? Normalmente, fique em paz e tal." Daí eu falei: "Ok." Eu falei: "Mas eu tô grávida, doutor." Ele falou assim: "Pra tirar sua dúvida, você pode fazer um outro tipo de ultrassonografia, né? E daí é por outro, sem ser por cima, né? Por baixo. Mas daí é particular, só para você tirar a sua dúvida. Porque como eu não escutei batimentos cardíacos, eu tenho certeza que tudo que eu escutei foi os seus órgãos do estômago e fazendo digestão, porque isso realmente não é um coração." Aí eu falei: "Ok." Fui para casa com aquele encaminhamento, né?
naquele papel pedindo tal exame de ultrassonografia para fazer, para eu constatar o que ele disse, né? Para confirmar o que ele disse, na verdade. Não que se eu tinha por acaso um filho, mas só para confirmar o que ele disse, que eu não estava grávida. Eu e minha mãe fomos, né, ainda conversando um pouco no carro, tipo, não vamos levar muito a sério, porque a gente tava muito nervosa também, né? E aí eu cheguei em casa, esperei meu marido chegar do trabalho, e daí eu falei, amor, o médico disse que eu não estou grávida. Que tudo que ele escutou foram os meus órgãos, né, do estômago, porque não houve batimento cardíaco, então ele disse que posso ter tido um aborto espontâneo. Aí sabe quando a gente ouve, mas não quer acreditar, a gente fica em estado de transe, a gente não chora, não ri, não... Parece que a gente não raciocina direito, a gente toma um baque, mas a gente parece que não tá vivendo. Sabe quando a gente acha que tá sonhando acordado? Um pesadelo acordada? Era assim que eu tava me sentindo. Aí eu falei, amor, mas qualquer coisa a gente tenta o próximo, né? Aí ele, vamos ficar em paz, mas vai no exame, né? Vamos fazer esse exame aí que ele disse. Aí a gente, aí tá. Aí eu peguei e ajoelhei e fui orar. Aí eu coloquei a mão na minha barriga. E agora, meu amor, se eu não chorar e tu não chorar, tu não é ser humano, não. Aí eu tava orando, né? Normal, pra deitar, pra dormir, né? Uma oração de rotina comum. E daí eu coloquei a mão na minha barriga e falei, Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode soprar o fôlego de vida, porque nós que cremos na Bíblia sabemos bem dos milagres de Jesus. Eu falei, Jesus, eu sei que tu podes. Eu falei, eu sei também da tua vontade, porque às vezes as nossas vontades não são as vontades de Deus, né? Então, a gente também tem que respeitar. Eu falei, mas eu queria muito essa criança, Deus. Eu queria muito meu filho, né? Daí eu falei, o Senhor pode soprar o fôlego de vida sobre a vida dele. Eu sei que hoje pode estar podre dentro de mim, porque o médico disse, né, que há quanto tempo você se sente mal, tal, e eu fui falando, porque eu realmente me sentia muito mal por conta dos antibióticos que eu estava tomando. Aí eu falei, pode ser que meu filho esteja podre dentro de mim, mas eu creio que o Senhor, ainda assim, pode fazer o milagre. E eu não sei bem se foi no dia seguinte ou depois de alguns dias, de 2 dias. Não foi muito distante de um médico para outro, né? E aí eu fui, né? Nervosa. Meu Deus do céu, como eu tava nervosa esse dia. Aí eu fui, aí o médico foi, né? Me preparou ali os instrumentos. E daí foi quando ele começou a mexer. E do nada, tum, 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 tum. Ah, Deus. E daí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Chorei muito, né? A minha mãe estava comigo, meu marido não estava. Acho que ele estava trabalhando, eu não sei, gente. Se ele estava trabalhando, ele teve que viajar. Eu não sei. Mas ele não pôde estar comigo esse dia. E a minha mãe estava comigo. E daí ele falou, o coraçãozinho do teu filho, ele tá muito bem. Aí na minha cabeça, eu já estava tão agradecida. Já estava tão agradecida a Deus, que eu falei, meu Deus, o Senhor soprou, né? O fôlego de vida sobre a vida do meu filho. E eu estava grávida. E ainda ele pegou e falou, e é um menino. Porque eu sempre pedi para Deus um menino e depois uma menina, né? E eu sempre dei o nome de Bernardo e Melissa. E assim foi. E eu ali só não pulei porque eu tava deitada, né? Mas a vontade era de pular de alegria, porque eu cria que o Deus tinha feito um milagre. E aí eu gerei o B por 9 meses, né? E foi muito difícil, porque eu passei mal literalmente a gestação toda. Foi uma gestação muito difícil. Eu fiquei muito doente de infecção de urina, gente. Meu Deus, a gestação
toda. Eu não sei até hoje como que a gente conseguiu sobreviver, tanto eu e quanto ele, sabe? E daí, quando ele nasceu, a gente foi num culto, depois de algum tempo, né? Depois dele nascido, pequenininho ainda, a gente foi num culto. E nesse culto veio uma missionária de longe, que a gente nunca tinha visto, tal, né? E daí ela pegou e pediu para uma irmã segurar o meu filho. Irmã, segura o filho dessa menina. Aí a irmã segurou meu filho e falou para eu ir na frente junto com meu esposo. E daí ela olhou para mim e disse: Deus me mostra o teu ventre, quão apodrecido ele estava. E esse filho que está aí, ele estava literalmente podre. Deus me mostra assim, tudo estragado dentro de você. E ele me mostra também que ele soprou o fôlego de vida. E daí eu caí em choro, porque eu falei, meu Deus, uma oração que eu fiz lá no meu quarto, o Senhor escutou. Quem sou eu, Ingrid, nesta terra dos seres viventes? E o Senhor me escutou. E usou essa palavra que Deus soprou o fôlego de vida. E foi as palavras que eu usei na oração, pedindo a Deus que soprasse o fôlego de vida para que meu filho voltasse à vida. Então foi confirmado, é claro que eu respeito quem não acredita, né? Eu respeito, mas eu tô falando sobre milagre vivido, né? Eu não preciso fazer com que você entenda como aconteceu, porque se eu não sei, como é que tu vai conseguir entender? Não vai conseguir. Então, as coisas de Deus, quando acontecem na nossa vida, a gente não precisa ficar explicando, como assim aconteceu. Essas coisas não se explicam. Elas são contadas, compartilhadas, e quem quiser acreditar no milagre de Deus, ele está aí para dar para mim e para você. Pegando esse gancho, eu tava no meu banheiro eu vou falar para vocês que fazem 2 semanas para chutar assim, porque não faz mais que isso, sabe? Mas 2 semanas atrás, e eu sento no meu banheiro. Todo dia que eu vou tomar banho, eu sento para falar com Deus. Não adianta, eu sento. Aí, eu tava falando para Deus, nossa, Deus, faltava, né? 4 meses para eu ir pro Brasil. 4 meses é tão pouco tempo, e eu tava usando essas palavras em pensamento. É tão pouco tempo que eu não sei quantas coisas podem acontecer nesse meio tempo, porque é muito pouco tempo. Porque para quem tá há 6 anos na Alemanha, né, 30 anos viva, 4 meses não é nada. Porque eu olho para trás, gente, minhas irmãs que era pequenininha, hoje tá tendo tudo filho. Então assim, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Então eu falei, meu Deus, o tempo passa tão rápido e agora só tem 4 meses. Quais coisas que podem acontecer? E eu perguntando a Deus, não esperando resposta. E daí Deus me fez lembrar do meu filho, né? Do meu filho que estava no ventre, que é a história que eu acabei de contar para vocês. Que se Deus em 4 meses não pode fazer quase nada, não pode acontecer quase nada na nossa vida, então como é que Deus soprou um fôlego de vida em questão de segundos e fez um embrião ressuscitar? Um filho ressuscitar. E daí eu falando com Deus, e eu falei, nossa, Deus, obrigada. Obrigada, Deus. O Senhor é o cara. E daí Deus me fez lembrar de Lázaro. Uma história muito conhecida que nem quem é crente conhece, gente, porque não é possível. E Lázaro, né, estava ali morto, né, como a Bíblia já descreve, fedendo há 4 dias. Aí eu tava pensando, Deus, ok, 4 dias, mas o que o Senhor quer falar para mim? E daí Deus falou, 4 dias. Ele estava fedendo, então ele estava podre. Ele estava também com todos os nervos, tudo estragado. Pensa no coração de Lázaro. E eu comecei a pensar num coração seco, esturricado. Sabe quando a gente deixa uma carne para fora da geladeira e esquece no sol? Seca, parece que aquela carne que era grande seca. E eu comecei a pensar no coração de Lázaro. Aí Deus falou, pensa nos pulmões. E aí eu comecei a pensar. Eu quero que você pense aí, né?
junto com eu falando, pensa você também. E eu comecei a pensar nos pulmões de Lázaro. E daí Deus falava, pensa agora no cérebro. E eu comecei a pensar no cérebro que era carnudo, um cérebro seco, né? Podre. E eu pensando, meu Deus, tava podre. A Bíblia já fala, tava fedendo, tava tudo seco, esturricado. Um homem, né? Ele devia estar mais pequeno porque o líquido sai do corpo. E eu comecei a pensar. E aí Deus fala, se em 4 meses você acha que eu faço pouca coisa, me explica como em questão de segundos eu ressuscitei Lázaro. E aí eu calei a minha boca. Calei a minha boca e falei, Deus, o Senhor é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores e quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. E não é em 4 meses, o Senhor faz em questão, em fração de segundos. Deus fez o coração de Lázaro se tornar novo. Deus fez um pulmão se tornar totalmente saudável. Um cérebro que talvez estivesse mais na meia-idade fez se tornar bom tudo de novo. Todos os nervos, todas as carnes, toda a pele que estava putrificada fez perfeitinho. E ele ainda saiu andando de dentro. Lázaro vem para fora e ele foi andando. E não foi se arrastejando, com dores nos ossos, no nervo. Não. Ele não foi morto, ele não foi meio morto, ele foi vivo. Vivo e saudável. Porque eu creio que toda a saúde que ele não teve na vida toda, ele teve ali naquele momento em fração de segundos. Nesse momento, eu comecei a falar, Deus me perdoa. E daí eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei, Deus, obrigada. Eu saí do banheiro falando pro meu marido, toda contente. Falei, Deus falou comigo. Deus fez eu lembrar das histórias, porque não necessariamente Deus precisa vestir uma veste branca. Jesus não precisa vir com furado na mão para falar com a gente, não. Ele não precisa disso, gente. É só a gente pegar e olhar nos mínimos detalhes que ele já se mostra pra gente. Ele fez eu relembrar das histórias e com as histórias eu fui, sim, conversando com Deus e ele foi me explicando o que ele estava querendo dizer. E é o que eu quero falar para vocês hoje, agora. Antes que alguém pense que eu sou melhor que alguém, eu queria dizer que se vocês acham que eu sou ruim, ruim sou eu, tá? Pecador, pecador sou eu. Então, assim, primeiramente, vamos nos igualar de igual para igual, porque a gente está tudo querendo alcançar o céu. Então, assim, não tem ninguém melhor do que ninguém. Se eu tô aqui falando para vocês hoje, é porque eu sentei naquele banheiro e Deus, pela misericórdia, quis falar comigo. E eu queria falar para vocês para que fosse não só um testemunho para vocês guardarem no coração o que a Ingrid passou, mas sim para vocês levarem para a vida de vocês, assim como eu vou levar para minha. E quando os meus filhos estiverem grandes, eu vou contar para eles e vou contar para qualquer um que estiver com dificuldade e falar, não tenho mais tempo. Se Deus pode, em questão de segundos, fazer um morto que estava podre ressuscitar saudável. Em segundos. Como é que você tá achando que não mais tem jeito na tua vida? Ah, mas eu tô com tantos anos. E? Ah, mas é porque minha saúde tá assim. E? Ah, é porque os meus filhos não têm jeito. E? Ah, meu casamento já foi. E o que eu quero dizer hoje, gente, é porque não ache que não dá tempo de Deus ajeitar tudinho. Não acha que não tem tempo de Deus fazer o milagre na tua vida. Não ache que Deus não tem tempo para fazer aqueles sonhos seus se realizarem. Egal é tanto faz. Não tem importância se você já tá com velho, novo, se é jovem, se já é casado, se não é. Não importa para Deus. Não importa se você pecou ontem, não importa. O que Deus quer é o teu coração, você crê. Fala que crê. Escreve para Deus os teus sonhos. Eu falo muito aqui sobre sonhos, gente. Deus, ele realiza sonhos. Mediante a vontade de Deus, sim, mas Deus realiza sonhos. Às vezes não é um carro amarelo que tu sonha, mas se ele der um vermelho, você vai... Eu tenho certeza que tu vai ficar mais feliz com o vermelho do que o amarelinho. Deus realiza sonho. E eu queria falar para vocês, não ache, não abre mais a boca para falar que não tem tempo. Depois desse dia,
tudo que a gente conversa aqui em casa, eu falo, amor, não fala data. Eu sempre tô falando agora, porque a gente tem que controlar a nossa boca, porque a palavra já diz que a nossa boca tem poder. Então, vamos segurar a nossa língua de matraca véia, entendeu? Nossa língua de tapete e parar de não crer mais nas coisas de Deus. Chega! Vamos acreditar no novo, vamos acreditar que o tempo dele é maravilhoso e que se a gente acha que não tem tempo, em 2 dias aconteceu um milagre, ou em 1 dia, ou em 1 mês, em 5 anos, em questão de segundos, Deus pode te entregar neste momento. Do que eu tô falando para você, Deus pode te entregar o seu milagre. Eu tô falando sobre milagres. Eu tô falando sobre acreditar nos tempos. Eu tô falando sobre acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede. Eu espero. Ah, mas falar é fácil, eu quero ver acreditar. Eu quero ver acreditar também. Eu quero ver. Porque nos dias de angústia, só Deus sabe como a gente se sente. Eu sei que não deve estar sendo fácil para você, assim como não é para mim. Eu já tive momentos, gente, que aos poucos aqui a gente vai se conversando, a gente vai contando, né, fofocando aqui sobre as nossas vidas. Não é fácil, a vida não é fácil, mas eu aposto que tem uma coisinha tão boa de viver os milagres de Deus. Nessa vida aqui, Deus faz com que a gente passe por cada coisa, Deus ele permite coisas, mas eu tenho certeza que é para algo maior. É para algo maior. Então, pelo amor de Deus, já pega um papel e uma caneta, gente. Pega. Vai escrevendo os teus sonhos. Não coloca data. Porque senão você vai começar assim, ó. Ai, em 30 anos eu quero ter uma casa própria. Não tá acreditando que é antes, não? Já tá errado aí. Não aprendeu nada. Volta o vídeo em nome de Jesus e assiste de novo. E Deus faz milagres em fração de segundos. Ele faz milagre em fração de segundos. Ele faz milagres. Ele fez na minha vida, fez na de Lázaro, fez na de muitas pessoas e vai fazer na tua. É isso que eu queria dizer para você hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal, comente alguma coisa aí, pelo menos um amém hoje, tá bom? Deus abençoe. Tchau!